Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito, amém? Como é que é o nosso amém aí? O nosso glória a Deus, como é que é? Não tem outro jeito, né? É isso aí, maravilha. Queridos, nós vamos então dar início ao nosso primeiro estudo bíblico virtual. Olha que revolução que nós estamos vivendo, não é mesmo? Vamos fazer isso com uma palavra de oração? Então quero convidá-lo a fechar os seus olhos comigo e vamos em oração buscar aqui a presença do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida. Adentramos na tua presença, Senhor, com o nosso coração disposto em ouvir a tua palavra, entender, ó Deus, com a mente e com o coração, o teu ensino, a tua justiça, a tua revelação, a tua soberania, ó Deus, na história. Como o Senhor rege e sustém todas as coisas através da tua palavra. Portanto, dá-nos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos não apenas acolher a tua palavra, mas que possamos também, ó Deus, praticá-la, viver por meio dela, e que tudo que viemos falar aqui não pare apenas como uma informação, como um dado histórico, como um dado teológico, mas que de fato seja transformado em vida, e tudo isso para a glória do teu santo nome. Ó Deus, abençoa os meus queridos irmãos que estão aqui nesta sala de culto, nesta sala de reunião, abençoa aqueles que porventura ainda assistirão depois à gravação desse estudo, para que nós, enquanto igreja, crescemos na tua verdade, tudo isso para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Fábio, nos conduz aí numa canção de adoração, numa canção de louvor ao nosso Deus, por favor. Deixa eu projetar aqui a tela. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas caem em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. A ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Vamos habilitar o microfone, não é mesmo? Nós possamos, de fato, então, junto ao Senhor, caminhar em louvor, em adoração, na certeza de que o Senhor tem nos chamado sempre à comunhão. E na comunhão com Deus está, de fato, a vida, está, de fato, a bênção do Senhor. Muito bem, meus irmãos e meus irmãos queridos, vocês estão com Bíblia aí? Estão com Bíblia aí? Então tá bom, então abram aqui comigo, segunda epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, segunda epístola, lá no primeiro capítulo, do terceiro versículo até o versículo 11. Muito bem, segunda epístola de Pedro, do terceiro versículo, capítulo 1, do terceiro versículo ao versículo 11, diz assim, palavra de Deus, meus irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, meus amados irmãos. Muito bem, quando nós deixamos de valorizar essas qualidades espirituais, por exemplo, que Pedro aqui relata, por exemplo, quando ele diz, reunindo toda a vossa diligência, associando com a diligência a fé, e associando com a diligência a fé a virtude, e ele vai trazendo aqui um encadeamento dessas virtudes espirituais, dessas qualidades espirituais. Ele fala da fé associada à virtude, que
por sua vez, devem ser associados ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade, culminando aqui com o amor. Pedro nos adverte aqui sobre dois aspectos. Quando nós estacionamos na nossa fé, quando nós não cultivamos essas qualidades espirituais, nós ficamos insensíveis com relação à graça de Deus e insensíveis com relação ao nosso próprio pecado. Olha só a advertência que ele nos faz aqui, versículo 9. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quando nós não valorizamos essas qualidades aqui, nós passamos a desprestigiar a graça e desprestigiar o sangue e o perdão que se encontra no sangue de Jesus. Muito pelo contrário, a palavra do apóstolo aqui é uma palavra de ânimo, de encorajamento para que, através dessas qualidades espirituais, nós possamos confirmar a nossa vocação como crentes, como filhos de Deus e confirmar a eleição pela qual o Senhor, de fato, decretou a nossa filiação, a nossa adoção, pela qual Deus decretou a nossa salvação. Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. E nós confirmamos isso para nós mesmos, não para Deus. Nos decretos eternos de Deus e na cruz histórica, na cruz do sangue de Jesus, essas verdades foram consumadas. Isto é, a nossa eleição foi tratada e consumada, mas nós temos que confirmar para nós mesmos se de fato nascemos de novo e estamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesse sentido, amém? Muito bem, vamos, antes então de adentrarmos aqui ao estudo dessa noite, vamos ter mais uma palavrinha de oração? Vamos lá? Muito bem. Então eu peço aqui para que a nossa jovem, acho que é a caçulinha dos que estão aqui presentes, a nossa jovem, conhecida como Bruninha, olha a cara dela lá, olha a cara dela lá sorrindo lá. Bruninha, ore a Deus por nós para que tenhamos aqui uma gostosa aula, que ela seja não apenas aprazível, mas seja muito produtiva para o nosso conhecimento e para a nossa comunhão com Deus. Habilite o teu microfone, por favor, e peça a Deus mais uma vez a bênção sobre nós, por gentileza. Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por toda a sua benignidade, Pai, pela sua justiça, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado por estar presente em todos os momentos da nossa vida, Pai, por esse imenso amor que nos constrange. Abençoa hoje nossa mente e nosso coração, Pai, para que podemos cada vez mais nos aproximarmos mais de Ti, conhecermos mais do Senhor, Pai. E possamos caminhar nos seus retos caminhos e sempre glorificar o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, que assim seja, meus amados irmãos. Muito bem, então como o irmão Fábio se pronunciou no começo, nós vamos ter aqui uma aula corrida e após a aula corrida nós teremos então alguns minutinhos para perguntas, colocações, acréscimos, né? Os irmãos terão a liberdade para participarem e eu faço votos que os irmãos participem, porque eu aprendo através de vocês e vocês, quando participam, edificam a minha vida, tá bom? E certamente a vida dos demais irmãos. Bora lá, vamos à aula de hoje então. Hoje eu vou falar, na sequência do estudo, nós estamos estudando sobre pecado, estudamos o pecado na visão reformada, depois estudamos o pecado na visão pelagiana, na semi-pelagiana, um pouquinho da visão católica acerca do pecado e também encerramos a última aula com a perspectiva ou a visão do pecado dentre esse movimento mais recente, isso é, o teísmo evolucionista, como que eles entendem aí a questão do pecado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o caráter essencial do pecado. Vou dar aqui uma singela recordação em 2 pontos apenas, sobre o pecado no pensamento pelagiano e sobre o pecado no pensamento semi-pelagiano. Se vocês tiverem alguma dúvida no tocante a isso, vocês podem no final perguntar também sobre um pouquinho da aula passada.
Vamos lá. Sobre o pecado no pensamento pelagiano, o que ocorre? Pelágio, ele não cria no pecado original. Não cria que todo homem é pecador, como nós cremos. Ele cria, por outro lado, que após a queda, olha que coisa estranhíssima, não há natureza pecaminosa no homem antes que ele cometa o primeiro pecado. Pelágio também cria que no homem não há disposição, não há inclinação para o pecado. Ele também cria que o homem nasce com sua vontade perfeitamente livre, é o tal do livre-arbítrio. Ele também cria que o pecado consiste numa escolha deliberada do mal através deste livre-arbítrio. Também cria, portanto, que a queda de Adão afetou apenas Adão. Isto é, os descendentes, ou cada descendente de Adão, nasce no estado de neutralidade moral. E com relação ao pensamento semi-pelagiano, ensina basicamente o quê? Que houve o pecado original, ao contrário do pelagiano, que com o pecado não houve a depravação total do homem, mas sim uma depravação parcial, esse é o semi-pelagiano, e que mesmo depois da queda, o homem ainda tem o tal do livre-arbítrio, e que também após a queda, a graça de Deus está disponível ao pecador, mas o homem deve decidir cooperar com a graça de Deus e deve dar, então, o primeiro passo. Eu fiz essa singela recordação porque na aula de hoje, o tema da aula de hoje é o caráter essencial do pecado. Na aula de hoje nós vamos tangenciar alguns pontos do semi-pelagianismo e do pelagianismo no transcurso do tema de hoje. Vamos lá. Há muitos conceitos, irmãos, errados sobre o que é pecado e as suas consequências. Quando a gente lembra do semi-pelagianismo, pelagianismo, do evolucionismo ateísta, você já tem essa prova, né? Este dado, essa amostra de que há divergências com relação ao conceito que para nós é muito prático e muito claro, mas que é pulverizado no ambiente religioso e que isso faz com que muitos acabem abraçando uma convicção e um entendimento diferente sobre o que é pecado. Então nós vamos hoje comparar o conceito que nós cremos, o conceito reformado, o conceito do protestantismo histórico, ou se você quiser chamar o conceito presbiteriano do pecado, nós vamos comparar isso com algumas ideias errôneas existentes no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, eu estou querendo dizer sociedade, arraial religioso e ideias errôneas sobre o pecado. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o pecado é um tipo específico, reparem, um tipo específico de mal. Há uma visão muito polarizada sobre o pecado. Querem ver? Vocês vão concordar comigo, porque em algum momento vocês já se depararam com isso. Muitos dizem que todo mal é pecado. Por exemplo, afirmam que uma doença é por causa do pecado. Quem nunca ouviu falar isso dentre os próprios evangélicos? Por um outro lado, muitos acabam amenizando o pecado, tratam o pecado simplesmente como uma imperfeição do homem, colocando assim o homem como vítima. Esses que amenizam o pecado, eles anulam, então, a responsabilidade do homem sobre os seus próprios pecados e delitos. Por exemplo, os tais teístas evolucionistas que entendem o quê? Entendem que há muitas inclinações no homem que foram herdadas do animal irracional. Vejam só. Queridos, nem todo mal é pecado. Vou repetir, nem todo mal é pecado, mas todo pecado é mal. Todo pecado é mal. Uma doença é considerada algo mal, mas dificilmente pode ser chamado de pecado. Segundo a Bíblia, o pecado é um tipo específico de mal. Então, todo pecado é mal. Por que todo pecado é mal? Porque todo pecado é uma afronta a um Deus santo e um Deus justo. O pecado coloca o homem sob condenação eterna. E o homem é, então, diretamente, segundo o nosso entendimento, responsável
pelo seu próprio pecado, por este mal específico que é o pecado. Bom, dito isso, em segundo lugar, o pecado tem um caráter absoluto. Isto é, não existe condição de neutralidade em relação ao pecado original. Não existe esse papo de neutralidade. Todo homem, segundo a Bíblia e segundo o nosso entendimento, é um ser pecador. Mas os pelagianos acreditam que cada um dos descendentes de Adão nasce no estado de neutralidade moral. Só que não existe condição de neutralidade moral na esfera moral. Ou seja, reformulando a frase aqui, não existe condição de neutralidade na esfera moral. Na esfera moral, o contraste entre o bem e o mal é absoluto, não tem meio termo, não tem aproximações. O homem, ou ele está do lado certo, ou ele está do lado errado. Olhem o que o Senhor Jesus disse, por exemplo, em Mateus 32:33. O que ele disse lá? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor, ela foi direta, ela foi objetiva, não existe meio termo. Ou você está do lado moralmente certo, que é o lado de Deus, ou você está do lado errado. Ou Jesus vai confessar você diante do Pai, como um redimido, como um amado, como um comprado, ou não vai confessar. Aquilo que Jesus disse, ele vai negar. Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está vendo aqui a questão de que existem só dois lados? Não existe aí um termo morno, um termo médio? Não existe. Terceiro ponto que eu quero explanar aqui com vocês é que o pecado, ele sempre tem uma relação com Deus e a sua vontade. Vamos lá, a teologia liberal. Tá? A gente até estava conversando um pouquinho aqui sobre a teologia liberal na segunda-feira, depois da nossa... Foi na segunda-feira? Depois da nossa reunião de oração, ou foi no domingo? Bom, esses 2 dias, dentre esses 2 dias, estávamos ali conversando um pouquinho sobre a teologia racionalista, a teologia liberal, né? Pois bem, e nesse aspecto, a teologia liberal, a teologia moderna, insiste em interpretar o pecado apenas de uma maneira social. Como eles pregam um Cristo apenas social, não um Cristo ressurreto, não um Cristo filho de Deus, como nós entendemos, e ressurreto, não. Os teólogos liberais e seus adeptos insistem em interpretar o pecado apenas como um erro, um desvio, uma imperfeição nas relações sociais. Afirmam que o pecado é apenas com relação ao próximo. Bom, vamos lá, vamos devagar. É verdade que o pecado é um erro contra o próximo? Sim, o Senhor Jesus disse que é para amá-lo de todo o coração, alma e entendimento e amar o próximo como ele nos amou. Então, o erro contra o próximo é pecado, ou o pecado é um erro, melhor dizendo, contra o próximo. Mas, e esse é o ponto que eu quero destacar, todo pecado guardem isso, todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Exemplo, você matou um irmão no teu coração, né? No teu coração você aniquilou aquele irmão, pelo seu ódio, pela sua cólera, pelo seu inconformismo, não importa. Em primeiro lugar, o seu pecado é contra Deus. E, por consequência, é então contra o seu irmão. Por que isso? Qual a origem, então, do pecado? Qual a origem de todo pecado? Todo pecado tem a mesma origem. Qual que é? A falta de conformidade com a vontade de Deus. Vou repetir. A falta de conformidade com a vontade de Deus. Todo pecado é primeiramente contra o amor a Deus exigido na lei.
Essa frase você tem que destacar e eu vou repetir para te ajudar. Todo pecado é primeiramente contra o amor a Deus, exigido pela lei. Por que isso? Mas a minha questão, o meu pleito é contra o próximo, é contra o irmão, é contra o pastor, é contra o presbítero, é contra a líder da SAF, é contra o líder dos jovens. Deus não está aqui em primeiro lugar, não estou pecando contra o amor de Deus. Sim, você está pecando contra o amor de Deus, porque todo pecado é contra o amor de Deus. Por quê? Ou o amor a Deus. Por quê? Qual é o resumo? Qual que é o substrato da lei do Senhor? É o amor. Esta é a lei do amor. Amar a Deus, todo coração, alma, força e entendimento, e amar o próximo. Quando você quebra isso, faltou amor para com Deus. Todo pecado, então, tem a mesma origem. Bom, o pecado, ele pode ser em relação a Deus, como temos dito aqui em absoluto, mas ele é também em relação, o pecado é em relação à lei de Deus, a lei revelada nas Escrituras. Olha só o que 1 João 3,4 diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é em relação também à lei de Deus. E o pecado também isso aqui é muito interessante, o pecado é em relação também à lei de Deus revelada na consciência humana. Porque se você está ligadão, está ligadona aí, se a gente parasse apenas com esses dois pontos aqui, você poderia pensar, bom, pastorzão, então quem não conhece a lei de Deus e comete um delito, comete um erro, ele não pode ser considerado pecador. Não é isso? Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala em Romanos 2, 14 e 15. Quando os gentios que não têm lei, ou seja, não têm conhecimento do Evangelho, não têm conhecimento da palavra de Deus e da sua vontade, quando os gentios que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem os mandamentos, mas eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, porque eles não conhecem, servem eles de lei para si mesmos. Por quê? Paulo explica. Porque eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Portanto, o pecado, ele é em relação a Deus, em relação à lei de Deus, em relação à lei de Deus, a lei revelada, crivada na consciência humana. O homem não perdeu a consciência na queda. Tá certo, ela está afetada, poluída pelo pecado, mas o homem ainda tem condição de saber o que é certo e o que é errado, o que é moralmente certo, o que é moralmente errado, aquilo que levanta a ira de Deus e aquilo que agrada a Deus pela sua consciência. E por que o homem tem esse capital, essa capacidade? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e que com a queda, vamos recorrer aqui aos estudos passados, com a queda, a imagem de Deus no seu caráter restrito foi perdida, mas o seu caráter mais abrangente, o homem não perdeu. Não perdeu a sua imortalidade, não perdeu, por exemplo, a sua espiritualidade e não perdeu totalmente a sua moral, porque ele tem esse conhecimento de certo e errado. Certo? Quarto lugar aqui. O pecado inclui tanto a culpa como a corrupção. Vamos lá, vamos dividir aqui. Sobre a culpa. O homem, queridos, o homem ele não é vítima do pecado. Hoje, eu fico pasmo, fico triste, fico até aborrecido. O homem, ele não é vítima do pecado, mas muitos pastores, muitas igrejas, muitos rincões evangélicos tratam o pecador, tratam o homem como vítima. Mas a Bíblia não trata o pecador como vítima, a Bíblia trata como culpado. Romanos 3,19, por exemplo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja
culpável perante Deus. Então, essas igrejas, esses pensamentos religiosos que tentam trazer um foco antropocêntrico ao invés de ser um foco cristocêntrico, um foco na cruz, começa a tratar o homem como coitadinho, como vítima. Mas a Bíblia trata o homem como culpado. Não existe coitadinho diante de Deus. Essa é uma verdade que a psicologia moral, a psicologia moderna não concorda. É uma verdade que não é politicamente correta. É uma verdade que o homem contemporâneo, mas e sobretudo no mundo pós-cristão, neste mundo pós-verdade que nós vivemos, eles acham esta frase uma frase ou esta convicção uma convicção extremamente intolerante. Só que é uma visão bíblica sobre o homem e sobre o pecado. E aí? Nós vamos ficar com filosofias humanas, psicologias humanas, ou vamos abraçar a fé, vamos abraçar a palavra revelada? Então, porque o homem é culpado, ele também é um ser corrupto. Aí a gente recorre lá, Pelágio. Olha a diferença aqui, como ela é sutil e como isso acaba regendo muitas consciências fracas, digamos assim. Pelágio, o que ele afirmava sobre a corrupção? Ele cria que, mesmo após a queda, não há natureza pecaminosa no homem antes que ele cometa o primeiro pecado. Implicação? O homem não está debaixo de corrupção. Ele também defendia que o homem não há disposição pecaminosa para o pecado. Ora, se o homem não tem disposição pecaminosa para o pecado, então ele não está vivendo e debaixo de uma corrupção moral e espiritual. Ele também cria que Adão que o pecado de Adão, no caso, né, ou a queda de Adão, afetou simplesmente ou apenas o próprio Adão. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer com isso? Que o homem nasce fora de qualquer corrupção e que a corrupção humana é uma escolha. Mas o que é isso? Como que a corrupção humana pode ser uma escolha? A Bíblia diz que todo homem nasce em pecado, mas a própria experiência humana revela isso. Eu pergunto para vocês precisam ensinar uma criança a ser pirracenta? É necessário ensinar a criança a ser pirracenta, a ser egoísta para que cometa então o primeiro pecado e adentre então a corrupção no coraçãozinho dela? Isso foge até o senso comum. Mas pessoas constroem sermões, constroem devocionais, doutrinas, vitimizando o homem. O semipelagianismo nessa questão aqui da corrupção, o que ele ensina? Ensina que com o pecado ocorreu apenas a depravação parcial. Implicação direta disso? Implicação que o homem não é um ser totalmente depravado e por conta disso, então ele não está plenamente corrompido. Também ensina o semipelagianismo que o homem está contaminado pelo pecado. Eles falam isso, mas não de um modo que o torna o homem incapaz de colaborar com a graça de Deus. Esse papo de colaborar com a graça de Deus não é teologia. Não é doutrina bíblica. Isso é uma inferência humana, antropocêntrica, filosófica no texto sagrado. Mas não vem de Deus. E é por isso que muitas pessoas se assustam com tudo isso que nós estamos falando agora. Porque elas negam a palavra de Deus e não querem sequer conhecê-la, muito menos se submeter a ela. Mas a Bíblia ensina, sim, que toda pessoa ela é culpada, como eu já falei e mostrei. Ensina que toda pessoa é culpada, em Adão inclusive, e que, por consequência, ela nasce com a natureza corrompida. Está lá. Olha, eu não vou nem ler o versículo todo, porque todos vocês que estão aqui na tela sabem de cor salteado. Mas olha como isso é uma verdade. Verdade. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós em que estado? Mortos nos vossos delitos e pecados. E ele vai falar de acordo com a inclinação do mundo, inclinação de Satanás, inclinação da própria carne. O que Paulo está falando? Da corrupção do homem. A Bíblia ensina que o pecado é uma corrupção inerente, faz parte agora da sua essência humana, da sua natureza humana, que é
pecaminosa. Por que a Bíblia diz assim, profeta Jeremias? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, olha aqui o peso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por quê? Porque isso está na nossa essência, na nossa natureza. Em quinto lugar, o pecado, ele tem a sede aonde? Na alma. O pecado tem a sua sede aonde? No ato externo? Na consciência humana? Irmãos, o pecado tem sua sede no coração. O pecado não reside apenas nas faculdades da alma, por exemplo, no pensamento, nos sentimentos, nas afeições. Esses aspectos ou essas esferas humanas estão ali inseridas na alma. Mas o pecado não reside apenas nessas faculdades, quer no pensamento, no sentimento, nas afeições. O pecado reside, sobretudo, no coração. Biblicamente falando, o que é o coração no aspecto espiritual? O coração é o órgão central da alma. Provérbios diz isso. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quais são as fontes da vida? Aquilo que compõe a nossa alma, pensamento, sentimento, afeições. Então é do coração que, olha que coisa impactante isso. A gente sabe, mas a gente não, às vezes não reflete nessas implicações. É do coração que sua influência, a influência do coração, se espalha no intelecto, na vontade, nas afeições. Então, o coração, ele atinge o homem como um todo. Veja lá, Jesus disse assim, Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde sai? Da fonte da vida, das fontes do coração, que é o quê? O órgão central da alma. Lucas 6:45, Jesus dizendo, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do quê? Isso mesmo que vocês estão falando aí. Do que o coração está cheio. Então, a sede do pecado é o coração. Ou, em outras palavras, o pecado tem a sua sede no coração. E agora, para a gente encerrar a aulinha de hoje, sexto ponto que eu gostaria de destacar. O pecado não consiste apenas em atos exteriores. Aí você pensa assim, pô, pastorzão, mas isso para mim tá fácil, isso para mim tá claro. Queridos, quarta-feira nós não estamos estudando simplesmente o que para nós já é conhecido, já é sabido e que muitas vezes está claro. Mas nós estamos pegando elementos que nos são conhecidos e relacionando com tudo aquilo que muitas vezes compõe aí esse tal arraial evangélico e que traz tanta confusão. Então, o pecado não consiste apenas em atos exteriores, mas tem gente que prega isso. Tem gente que ainda vive isso e ensina isso. Volto ao exemplo, tenho que voltar ao exemplo dos pelagianos e semipelagianos. Alguém dirá, mas Pelágio foi no tempo lá de Agostinho, século V. O semipelagiano é no tempo de João Cassiano, século V, contemporâneo de Pelágio, contemporâneo de Agostinho. Queridos, esses pensamentos estão sendo alastrados na história da igreja até hoje. Até hoje. Pega o arianismo. O arianismo. O que são os testemunhas de Jeová, se não arianos? Está aí até hoje. Pega a questão semipelagiana. Eu já disse isso, não tenho tempo para explicar aqui, mas dentro do arraial evangélico, a maior parte dos evangélicos, e sobretudo daqueles que se dizem arminianos, são, na verdade, semipelagianos por ignorância. Então,
Voltando, os pelagianos e os semi-pelagianos, eles entendem que o pecado consiste apenas em atos exteriores. E isso se explica pelo fato de não crerem no quê? Agora eu quero ver se vocês são bons de teologia, de sã doutrina e estudo bíblico. Por que eles defendem isso? Você já tem bala na agulha para responder. Qual que é a bala na agulha? Porque eles não creem na depravação total. Esse é o ponto. Está cheio de gente pregando o evangelho que não crê na depravação total. Vai ter em algum momento uma implicação de prejuízo no conhecimento da verdade. Então, se não houve a depravação total, então a implicação também é que há algum lugar no coração humano que não foi afetado pelo pecado. Mas isso é bíblico? Isso pode ser sustentado, se mantém em pé? Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Então, como que o pecado só pode consistir apenas em atos exteriores? Não há uma lacuna dentro do coração humano que não tenha sido afetado ou afetada. Do coração afetado, perdão, pelo pecado. O que nós entendemos? Vamos lá. Com a queda, vivemos no estado de pecado. Com a queda, houve a depravação total. Porque é o seguinte, sabe? Vamos sair um pouquinho da bolha. Às vezes a gente pensa assim, esse papo de depravação total é um dos 5 pontos do calvinismo, então é para a gente defender lá no fundo a questão da eleição, a questão da predestinação. Não é só isso. Isso é um reducionismo na teologia calvinista, na teologia reformada. Porque olha só aqui a consequência. Com a queda, vivemos no estado de pecado. Com a queda, houve a depravação total. Com a depravação total, o pecado afeta o homem como um todo. Afetou a mente, a volição e as refeições. Isso nos capacita a enxergar e a entender melhor o que é o ser humano e o que é a sociedade. Ao invés de traçarmos aqui um estudo antropológico secular, nós traçamos um estudo antropológico de acordo com a palavra de Deus, a tal da antropologia cristã. Ao invés de estudarmos fenômenos sociais apenas pelos ditames e pelos métodos científicos, digamos assim, da sociologia, nós olhamos para a sociedade sob um viés e sobre as lentes teológicas. Quando eu digo teológicas, pode substituir pelas lentes bíblicas. Logo, querido irmão e querida irmã, para a gente caminhar para o encerramento, logo, a depravação total é a base para o pecado. Por quê? O estado de pecado afeta os sentimentos e pensamentos pecaminosos. Então, qual a consequência? Os sentimentos e pensamentos pecaminosos conduzem aos atos pecaminosos. Então, como que o pecado pode apenas se concretizar em atos exteriores? Uma mentira. Eu encerro citando aqui o 10º mandamento ali da lista dos 10 mandamentos. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, o boi do próximo, o jumento do próximo, qualquer coisa que pertence ao próximo. Eu te pergunto, este pecado está no âmbito externo ou está dentro do homem, no âmbito interno do seu coração? Pensem nisso, em tudo que nós ouvimos um pouquinho acerca do conhecimento do pecado. Tá ok? Deus abençoe a todos. Vou passar a palavra, então, ao Fábio, ou aos demais, né, Fábio? Agora a gente pode conversar. Abrir, né, pastor? Agora a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei aqui. Parece coisa... Parece que eu falei pouca coisa, mas no fundo, se nós pararmos para refletir aqui nas implicações, a gente vai verificar aí que tem muita coisa para a gente conversar agora. Tá ok? E aí, o que vocês acham? Quais são as colocações? Pastor, eu tenho uma pergunta. Visto que entende que não há depravação total, eles vão entender que a criança, enquanto não tiver consciência, alguma coisa,
ela não pecou, se eu entendi bem, né? Então, se ela morrer, ela estaria salva no pensamento deles. Só que, como que eles colocam um ponto para dizer o seguinte: até essa determinada idade ou até isso, a criança não pecou, não tem consciência. Como que eles dividem esse ponto? Se é que eles pensam assim, se eu estou correto, tá? Olha só, a sua pergunta é bem ilustrativa aqui. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa, né, dentro do arraial evangélico, se a criança, se morrer, ela é pecadora e ela pode não ser salva, mas, vou chutar, 90% vai dizer que a criança é salva, que ela não é pecadora, porque ela é ingênua, porque ela é inocente. Qual é o pensamento teológico que rege essa postura? Tá vendo como esse papo de pelagiano, semi-pelagiano reina até hoje? Isso, ou essa tese, é uma influência direta do pelagianismo, que nega o quê? Que nega exatamente, Fábio, a depravação total. Nega a queda original. Quando você nega a queda original, você olha para a criança, lógico, então a criança é pura. Ela só vai se tornar corrompida a partir do seu primeiro pecado. E aí fica nessa questão aí de métrica espiritual. Vamos medir aqui quando que a criança tem a consciência pecaminosa. Vamos medir aqui quando que ela vai cometer o primeiro pecado. Saiu da Bíblia, saiu da revelação especial de Deus. Virou como fala, especulação. Virou especulação. A Bíblia vai falar que o ser humano caiu, melhor reformulando, que quando Adão caiu, o nosso representante, todos nós, portanto, já nascemos em estado de corrupção, nascemos pecadores. O mérito não está em a pessoa ter pouca idade, como um bebê, ou muita idade. Isso não é meritório para com Deus. Deus é justo, é santo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno injustamente, porque o seu caráter é santo. Isso que a gente tem que entender por fé. É isso. Então, Fábio, eu te respondo da seguinte maneira. Boa pergunta. Eu aqui gostaria como é que eles traçam essa métrica para responder isso daí. Virou pura especulação. Tá bom? O que mais? Lembrem de desabilitar. Desabilita isso. Então, pastor, lá na Batista tem esse pensamento, que a criança ela não tem pecado até os 7 anos de idade. A Batista tradicional. Pois é, mas então, é o desdobramento daquilo que eu falei que a eu falo. criança, se ela falecer, vai direto para o céu, entendeu? Não tem pecado, não, até os 7 anos de idade. Foi no discipulado que a gente aprendeu isso, né? Mas o meu entendimento aprendeu equivocadamente. Por quê? Sim, eu sei. Porque se isso for verdade, então o maior ato de misericórdia de Deus seria o quê? Quando a gente fosse completar 7 anos, todo mundo morresse, porque aí ninguém perdia a salvação. Então, o fato de Deus deixar o homem completar 7 anos é um ato de falta de amor, de misericórdia. Agora, eu queria saber, volto à pergunta para quem defende isso, com que argumento você pode defender que é a partir dos 7 anos? Gente, o que a Bíblia diz? Estava lá, Jacó e Esaú. Antes que qualquer um dos dois cometessem o bem ou o mal, Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Por outro lado, eram bebês, não haviam nem nascido ainda. Por outro lado, pega o exemplo de João Batista. O que a Bíblia diz acerca de João Batista? Que desde a barriga da mãe, desde o ventre materno, era cheio do Espírito Santo. Mas como é que pode? Como é que pode ser cheio do Espírito Santo na barriga materna? Não tem racionalidade. Vocês percebam que é o ato da graça soberana de Deus?
Percebam que Deus não age na métrica humana, com as limitações humanas e na forma do homem pensar. Até porque a forma do homem pensar revela que o seu senso de justiça é igual ao trapo de imundícia. Por quê? Porque nós deveríamos, de fato, considerar a cruz uma grande injustiça, como de fato foi. Mas a Bíblia revela o quê? A Bíblia não revela a cruz como injustiça. A Bíblia revela a cruz como justiça de Deus, para a justificação, para que Deus fosse, ou seja, justo e justificador. Então, nivelar a nossa razão, a nossa lógica com o que a Bíblia fala, você não está fazendo teologia. Você está fazendo filosofia. Você não está buscando a sã doutrina. Você está procurando trazer uma inferência à palavra de Deus de acordo com a sua afeição, com a sua percepção de realidade, com a sua percepção de verdade, com a sua percepção de justiça. Gente, o Evangelho, a soberania de Deus, nos humilha, nos põe no lugar, e a glória é dele. Esse é o ponto, entendeu, minha irmã? Então, desculpa, mas com todo respeito aos irmãos, são irmãos em Cristo, mas ensinam nosso entendimento de uma maneira muito equivocada, que traz prejuízos para o conhecimento das Escrituras. Certo? Mais alguém? Estou vendo todo mundo aí com o microfone travado. Vamos, desabilita aí, desabilita. Oi. Já que ninguém está perguntando, eu vou perguntar mais uma. Quando você disse que eles entendem que o pecado é fora, é externo, tem um pouco a ver com aquele pensamento, eu não vou lembrar, que fala aquele que podia castigar a carne, que não tinha nenhum problema, o pecado na carne, porque a carne é ruim. Tem um pouco de relação com isso? Isso aí tem a ver com o dualismo grego. Isso. Essa percepção que você está falando aí. Essa questão do pecado externo tem um pouco a ver com esse dualismo ou não? Olha, o Fábio, as questões de doutrina, elas são difusas, entendeu? Normalmente ela não tem um ar de continuidade na história, mas ela pega depois um pensamento que adotou aquele tal conceito gnóstico, por exemplo, do dualismo, da matéria ser má e o espírito ou a alma serem bons, pega isso e desenvolve as suas teologias, as suas doutrinas. Então, assim, pode ter gente que desenvolva esse tipo de tese. Não só pode, como eu creio, concordo com você até, que exista essa correlação, né? Ou seja, o externo, tudo que é no externo, mas aí, Fábio, tem um detalhe, hein? Tudo que é o externo, neste caso, não seria pecado de acordo com o gnosticismo, mas sobretudo de acordo com o dualismo grego. Porque o que ocorre na matéria é má, o que tem que se preservar é aquilo que é etéreo, ou seja, aquilo que é da alma. Então, por que você vê a promiscuidade lá, vamos supor, no tempo da igreja primitiva, quando Paulo pregava aos gregos, toda aquela questão voltada lá à promiscuidade sexual, porque eles entendiam que aquilo não era pecado, eles não enxergavam aquela questão externa, sobretudo no corpo, como pecado. Por quê? Porque a matéria é má. Então, se a matéria é má, já está morta mesmo, já é má mesmo, o que preserva, o que deve ser preservado é a alma como uma característica superlativa e sublime. Então, aí é o que eu falo, é uma questão difusa que todo mundo vai acabar, se quiser, construindo a sua própria teologia, a sua própria religião, sua própria percepção de certo e errado, de pecado. Pastor, e a questão da consciência? Qual é a questão? Assim, na questão do pecado, a consciência, né? Os olhos,
os olhos, a mente, a consciência da pessoa em relação ao pecado, né? Bom, vamos entender, vamos dividir isso em dois pontos. A consciência do crente e a consciência do incrédulo. Com relação à consciência do crente, ela é aguçada por dois fatores. Primeiro, ela é aguçada pelo próprio Espírito Santo, que convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, ela é aguçada, a consciência é aguçada pelo Espírito Santo. E o quê? É aguçada pela própria lei de Deus. Vamos tirar a palavra lei, porque vocês pensam só lá no Pentateuco. Vamos colocar os mandamentos do Senhor. Então, tudo isso é suscitado na consciência enquanto erro, enquanto pecado. Agora, o que eu quis dizer, por outro lado, é naquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a lei, não conhecem os mandamentos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o homem, Dona Maria Josefa, quando foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. E por que foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus? Ele é um ser moral, porque Deus é um ser moral. E enquanto um ser moral, ele tem noção de certo e errado, mesmo depois da queda. Porque a queda afetou o quê? A imagem de Deus no sentido restrito. A sua retidão, o seu verdadeiro conhecimento, a sua santidade. Isso acabou. Isso caiu para valer, caiu em absoluto. Mas o seu sentido mais abrangente, a moral, a imortalidade, não é mesmo? O homem, enquanto um ser espiritual, ele não deixou de ser um ser espiritual, o homem consegue preservar na sua consciência, por ter sido criado segundo a imagem e semelhança de Deus, a noção de certo e errado, mesmo sem conhecer o Evangelho, mesmo sem conhecer os mandamentos. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 2. Então, quando a irmã pergunta, a consciência, Deus enxerga o homem como culpado por dois aspectos. Porque, de fato, depois da queda, todos nós estamos no estado de corrupção, estado de queda, e também, em segundo lugar, porque o homem mesmo depois da queda, a sua consciência foi preservada para ter percepção do certo e do errado. E quem preservou isso foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Então, todos são culpados diante de Deus, tanto crentes como não crentes. Esta é a visão bíblica segundo protestantismo histórico, reformados, presbiterianos, ou seja, como nós pensamos. Não sei se eu respondi a sua colocação, sua questão. Sim, na questão dos olhos, né? Cobiça, essas, né? A cobiça, né? Vem pelos olhos, né? Você vê e desce para o coração, tipo assim, né? Não é bem isso. Não. Isso pode ser. Eu vou dar um exemplo um pouco assim desagradável, mas um exemplo verdadeiro. Se fosse só pelos olhos, o cego não pecaria por cobiça. Não pecaria, né? Exato. Né? A cobiça nasce no coração, não nasce nos olhos. Olha. Entendeu? Nasce no coração, que afeta o quê? Afeta o pensamento, afeta os sentimentos e afeta as afeições. Entendeu? A sua abordagem ela foi extremamente empírica, mas nesse caso o empirismo aí da sua colocação não responde plenamente à questão. Entendeu? Deu para esclarecer? Sim. Joia. Obrigada, pastor. Imagina, estou à vontade aqui. Fiquem à vontade, queridos. Se vocês tiverem perguntas difíceis, eu passo para o seu Atílio, para o Ciro ou para o Fábio, tá bom? Pastor, então assim, a criança
Quem chama essa voz do além aí? Quem que é? Quem que está Hã? chamando? Eu, Ah, Sandra. Sim, Sandra. Pois não. lá nos arminianos, a criança vai para o céu até os 7 anos se morrer. E nós, presbiterianos, então a criança, mesmo inocente, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Já falou a mesma coisa. É isso? Como é que... Não, deixa eu dar uma beijinho, beijinho, tchau, tchau. Misturou Xuxa com arminiano, agora eu não entendi nada. É, Não, pastor, é assim. é a cor do cabelo, pastor. Não, pastor, é assim. Lá nos armenianos ensina que a criança é santa até os 7 anos. Se morrer, vai para o céu. Está garantido. Certo. E nós, presbiterianos, qual é a nossa visão? Assim, para não dizer uma palavra mais pesada, é beijinho, beijinho, tchau, tchau? Não tem salvação? Ah, tá. Se a criança morrer antes dos 7 anos, ela vai para o inferno, é isso? Isso, é. Não. Eu falei beijinho, tchau, tchau por causa disso. Não queria falar a palavra, essa palavra. Não. Não queria falar a palavra inferno? Acho pesado, né? Não, irmã, ela é bíblica. É. Sabe o que acontece? As pessoas estão Porque assim. lá ensinam a gente não falar. Eu sei, as pessoas estão assim hoje, não pode falar em juízo final, não pode falar em pecado, não pode falar em culpa, não pode falar em inferno, onde já se viu. Tudo isso é filosofia moderna, religiosidade moderna, tudo isso é psicologia moderna, só não é a palavra de Deus. O inferno é uma realidade. E o inferno não é o Satanás reinando, correndo atrás das pessoas, esfetando o traseiro das pessoas contra... Não, por quê? Porque o inferno é um lugar de juízo de Deus e de manifestação da sua justiça. E o Satanás não vai reinar em lugar nenhum depois do juízo final. Ele não vai reinar em lugar nenhum, tá? Estão dizendo isso de passagem. Mas com relação à salvação de uma criança, é igual à tua. É o mesmo instrumento da salvação Obrigada, tua. pastor. Agora entendi corretamente. Obrigada. Você foi salva pela fé ou pela graça? Oi? Você foi salva pela fé ou pela graça? Pela fé. Né? Pela fé. Ah, pela fé? Então, parabéns. Espero que você nunca perca um pouquinho a confiança em Deus, a segurança, que você nunca fique triste e comece aí, de repente, dar uma baqueadinha na fé, porque senão você não, pode... misericórdia. Não. Então, não pode ser pela fé. Que fé? Quem tem fé suficiente para se manter salvo? Quem tem? Isso agora que... bananou tudo. A salvação Eu não tenho. É pela graça, então? Eu não é pela tenho. graça, é graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. É um ato soberano da livre vontade de Deus. A vontade... Verdade, pastor. Nós estudamos isso, é verdade. Perdão. Então, Peço desculpas. Então, a criança é salva assim como você, pela graça. A única coisa que a criança, se morreu lá com 10 meses, ela não teve o entendimento da fé e não pôde adorar a Deus, acolher as verdades de Deus com a fé, como um adulto pode. Mas a salvação dela foi decretada antes que houvesse mundo, antes do próprio derramamento do sangue do Senhor Jesus. É um decreto de Deus. Isso que a irmã falou ajuda muito aqui na aula, tá? Porque tem muitos, que a irmã está de parabéns, porque tem coragem de falar e expor suas dúvidas, seus Agora eu vou caguetar aqui, pastor. Meu marido não deixa eu falar. Como deixa o que ele está falando? Ele fica querendo... Ô, Carlão, só porque meu microfone. você está Fala muito. Que fala muito gay. É que nem o Filipão, fala muito. Não, aqui o ambiente... Se a gente não tiver a oportunidade de falar e tirar as nossas dúvidas, aí complicou. Eu sei. Então, queridos, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual nós respondemos a essa graça maravilhosa. Mas mesmo assim, vamos lá, a própria fé é um dom de Deus, tá? Então, a criança, por resumir a questão, ela é salva
a partir da mesma instrumentalidade de Deus. Qual que é essa instrumentalidade? A graça. A graça exercida através de quê? Da soberania. A soberania do Senhor regeu o quê? Não apenas a criação, mas antes da própria criação, regeu o quê? Os seus decretos eternos. Acabou. Acabou. Isso é pensamento reformado. A maioria não concorda com isso, porque, mas se assim, aí busca uma resposta humana para a questão. Não busque uma resposta humana, irmãos. Busque uma resposta bíblica. Não busque uma resposta no pensamento humano, nas conjecturas humanas. Busquem conhecer a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A Bíblia é o grande milagre pelo qual Deus falou na história. Isso comunicou e disse quem Ele é, disse quem nós somos, disse por que estamos aqui, disse para onde iremos e, sobretudo, ela revela a redenção do homem em Cristo Jesus. A soberania... Posso falar? Sim. Deixa eu fazer uma parte só aí. A soberania de Deus está acima, além a parte de tudo. O foco deve ser mantido nessa soberania. É isso aí. Isso, a soberania de Deus explica tudo isso. Perfeito. Então, eu vou aproveitar o que o Ciro está falando aqui para dizer o seguinte: teologia feita. Quando eu falo teologia, é doutrina bíblica, tá? O estudo dessa doutrina é o construto conhecimento revelado na palavra de Deus, tá? Quando se arranha a soberania de Deus, compromete a teologia. É essa a consequência. Arranhou a soberania de Deus, vai produzir uma teologia fraca. Ou minimamente, para não dizer acentuadamente, de fato, distorcida do próprio caráter de Deus, que é soberano. Agora, o lado gostoso disso tudo é quando você, sinceramente, se rende a esse Deus soberano. Porque a soberania de Deus, irmãos, ela traz para a gente segurança, ela traz para a gente conforto e ela traz para a gente o impacto de como esse Deus é grande, esse Deus vivo e verdadeiro. A soberania de Deus é uma das coisas, se não a mais linda que tem e mais segura que tem. Porque se a tua salvação dependesse da tua fé, como diz popularmente aí, você estava lascado, ninguém seria salvo. Certo? Eu achei a aula muito legal, assim. Eu gostei bastante da aula. Eu tenho vários amigos que eles não acreditam nisso. Deixa eu ver o que tá falando. Eu acredito. E eles acham que seria um Deus mau, esse que escolhe pessoas, escolhe outras, ou que colocam coisas ruins na sua vida. Eles não acreditam nisso. É porque a visão é antroporreferente. A visão é antroporreferente. A visão da sociedade, das pessoas, dos acadêmicos, né, dos pensadores, ela é antroporreferente e não teorreferente. O que é teorreferente? É você ter uma visão de que é o homem e uma visão da sociedade a partir daquilo que Deus disse. O que é ele, ou quem ele é, o que é o homem e o que é a sociedade. Então depende do pressuposto. Esses pressupostos são humanistas, são antropocêntricos. A conclusão pela lógica humana é essa. Agora eu te pergunto, é justo o Filho de Deus se esvaziar da sua glória, se fazer homem, nascer numa manjedoura, ser perseguido, viver como pobre, morrer como pobre, ser ultrajado, ser surrado? É justo o Filho de Deus fazer isso, ter passado por isso? A Bíblia vai dizer que é. A Bíblia vai dizer que é. Olha o impacto aí. Na nossa percepção não é. Mas a Bíblia vai dizer que é. Em que sentido que a Bíblia vai dizer que é? Para que Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Senhor Jesus. Por quê? Porque na cruz, Bruninha, Deus, na cruz, ele age com justiça e amor. O amor é Cristo sendo nosso substituto, recebendo por propiciação os nossos pecados. E nós,
A justiça está aí, a condenação está aí, em Cristo. E nós somos o quê? Os beneficiários da cruz, por graça. Deus nos dá uma sentença, lavra sentença de justificados pelo sangue de Jesus. Na economia de Deus, na soberania de Deus, essa é a justiça de Deus. Agora, o mundo falaria o quê? O mundo vai falar o seguinte: não, mas Deus tem, a gente tem que ter direitos diante de Deus. Nada mais justo. Nada mais justo, nada. Nada mais justo, vírgula. A gente não tem direito nenhum diante de Deus. A gente tinha direito a ir para o inferno. Deus virar as costas para a gente porque a gente é mau. Verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Enquanto nós não chegarmos a essa conclusão, a gente não valoriza o sacrifício de Jesus, a gente não valoriza a graça de Jesus. Esse é o ponto. Mas eu entendo bem o que a Bruninha está falando, até porque ela estudou no ambiente de psicologia, um ambiente onde as psicologias seculares elas são bem voltadas aí para uma questão mais antropocêntrica. Na verdade, ela é antropocêntrica, então é natural que essas coisas sejam ventiladas e ensinadas. Só que tem um detalhe, Bruna, o que é fascinante, todo mundo olhando para a Bruna aí agora, ó. O que é fascinante, o que é milagre, é ver uma menina, permita-me chamá-la de menina, no bom sentido, no sentido amoroso. Chamá-la de menina é ver uma menina que Deus foi lá e trouxe. Deus foi lá, mudou seu coração. Deus foi lá, revelou-se a você. Deus foi lá, mudou a sua mente. Isso é graça de Deus, não foi você que buscou a Deus. Então, você é um testemunho vivo da graça de Deus. Amém. Só não vê quem não quer. Vê quem não nasceu de novo. Porque Jesus disse ao próprio Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não vê essas coisas, não discerne essas coisas, não para contemplar a obra que Deus está fazendo da menina Bruna. Mas quem nasceu de novo percebe isso e o louva, porque tudo é para a glória de Deus. Amém. Amém. Certo? Vendo aqui o Marcos, eu estou vendo uma foto, né? Do Marcos Bernini. Saudações aí, Marcos. Você está com o microfone fechado aí, mas eu creio que você está nos... agora apareceu ali. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Tchau, irmãos. Bom recebê-lo aqui. Cuidar das coisas. Deus abençoe. Tchau. 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 Vocês estão indo embora? Estamos. Estão indo embora? Estamos. Nós moramos muito longe. Então deixa Pastor, tem que orar porque ainda está gravando, viu? Só não esqueçam disso. Então nós moramos muito longe. Só um minutinho, vamos orar, a gente encerra a gravação então, tá bom, Fábio? Vamos lá. Senhor Atílio, o senhor pode orar por nós, por favor? Tá. Meu microfone está ligado? Sim. Ah. Grandioso e soberano Deus, nós te damos graças porque fomos eleitos por ti antes da fundação do mundo. Descansamos, Senhor, na sua soberania. E pela fé, Pai, nós aceitamos o teu amor revelado na cruz de Cristo. Pedimos ao Deus que tu nos ajudes a obedecermos a tua vontade, que possamos servir-nos aonde estivermos, que possamos mostrar sempre o teu amor às nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e nos guarde, Senhor, para que possamos sempre estar protegidos contra todo o mal, contra as ciladas do inimigo, e possamos realmente perseverar na nossa fé em ti. E damos graças, Pai, porque tu nos regeneraste e transformaste o nosso coração, a nossa natureza humana. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, Vamos assim... tomar um cafezinho